Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento, à discussão iniciada no capítulo 34, que é nacionalismos, revoluções e unificações de Itália e Alemanha, as unificações nacionais. Então, nesse momento, quando a gente pensa nacionalismo, a gente tem que analisá-lo como uma das mais poderosas ideologias do século XIX. Então, assim, ele é um fruto, um produto de um pensamento liberal. Tá? Então, antes da Revolução Francesa não se discutia a ideia de nação, nem de nacionalismo, então ele é uma novidade revolucionária. Vem competir, obviamente, com outras ideologias surgidas aí no século XIX, como o socialismo e o anarquismo, e trabalha exatamente com uma sensação, uma noção de pertencimento de um indivíduo a um determinado lugar. Quando a gente pensa em relação ao nacionalismo, o que a gente tem que trabalhar? O que a gente tem que imaginar em relação a ele? A primeira coisa é tomá-lo como fruto de um conjunto de transformações políticas, sociais e econômicas ocorridas na Europa no final do século XVIII. Quando eu estou falando sobre isso, é claro que eu posso fazer uma breve, mas muito breve referência à Revolução Industrial, embora a Revolução Industrial mais para frente, ou seja, já no século XIX, ela vai ser beneficiada pelo nacionalismo, mas eu associo o nacionalismo ao advento da Revolução Francesa. São os revolucionários franceses os primeiros a efetivamente defenderem uma ideia de uma nação. Então, por isso que o nacionalismo está intimamente ligado a esse processo político. O que é nação? Para poder definir o nacionalismo, a gente tem que identificar o que é a nação. A nação, grosso modo, é um território habitado por um povo com uma mesma origem histórica, que tem uma mesma manifestação, uma mesma cultura e administrado por um mesmo governo. Então você tem as características, vocês vejam que é tudo mesmo. A ideia de nação, nesse caso, ela é pensada de forma homogênea. Só que tem um problema. A ideia de nação, ela esbarra na realidade, ou seja, nenhum território ele é habitado por um povo com a mesma origem. Tomemos por base o Brasil. O Brasil tem um conceito de nação, mas se vocês pararem para observar, nós temos povos de diferentes origens. Nós temos os portugueses, os que vieram para cá colonizar, ocupar o território, colonizar o território. Nós temos os indígenas, que são os naturais desse território, e temos os africanos, de diferentes origens, da mesma forma que os indígenas, que também vieram para cá como mão de obra forçada, ou seja, vieram para trabalhar como escravos. Então, nesse caso, se eu estou falando do Brasil, que é uma perspectiva de nação, mesmo que tenha aí uma limitação, vocês imaginem então a Europa. A Europa, ela é uma colcha de retalhos. Tanto é que, por exemplo, se o projeto de nação surge na França, no final do século XVIII, tem uma situação muito interessante. No território francês, apenas 1/3 da população falava francês. Então, em outras regiões da França, fora Paris, falavam-se várias outras línguas. Então, quer dizer, nesse caso, a ideia de nação esbarra, nesse momento, numa situação muito concreta. Então, quantas nações temos dentro de uma nação? Aí eu falo, por exemplo, o mesmo governo, tudo bem, o governo vai ser o maior incentivador desse projeto nacional, porque afinal de contas, a ele interessa a ideia de um pertencimento a uma comunidade muito ampla. Então, aquela ideia de pertencimento à aldeia escapa, desaparece e agora passa a ser trabalhado a partir de uma perspectiva muito maior, que é essa comunidade nacional. Então, por isso que a ideia de nação, ela ganha fôlego, ela é trabalhada, ela é pensada num processo de unificação, de homogeneização. Então, quando eu estou falando de unificação, então guardem bem esse termo, porque isso nos ajuda a compreender as duas realidades políticas derivadas dessa ideologia nacionalista, que são Alemanha e Itália. Então tá. Mas o que vem a ser essa nação? O que a nação é efetivamente? É uma comunidade.
Um autor inglês, de nome Benedict Anderson, ele trabalha muito bem com isso, dizendo que a nação é uma comunidade imaginada. E concordo com ele. Por que é imaginada? Exatamente porque ela concretamente não existe. Né? Ela existe na cabeça das pessoas. E aí, para isso, vem um outro historiador inglês, o Eric Hobsbawm, né, que vai defender, vai corroborar com as ideias do Anderson, dizendo a respeito da necessidade da criação de diferentes símbolos que possam ser reconhecidos pelos habitantes daquele território como símbolos nacionais. Então, essa ideia de uma bandeira, né, do brasão de armas, dos símbolos nacionais, né, a unificação do idioma, uma perspectiva política, porque se um indivíduo ele passa a ser um nacional, né, um membro de uma comunidade nacional, significa também que ele forçosamente tem uma participação política nesse cenário. Então o conceito de nação ele ganha um fôlego bastante interessante. Por quê? Porque a ideia de nação compreende exatamente o sentimento de pertencimento a uma comunidade maior. Começa a estabelecer também, tá, dentro dessa perspectiva, já que existem nações, né, diferentes nações limitadas por fronteiras essas administradas por estados, então essas nações elas começam a criar, né, a pensar a existência de outras nações. Então o que vai limitar a existência de uma nação é outra nação do outro lado da fronteira. Né? E para isso vem a aplicação de um importante elemento que vai surgir lá no final da Idade Média, mas que ganha fôlego efetivamente na Era Moderna, no final da Era Moderna, início da Era Contemporânea, que é o chamado Exército Nacional, ou seja, um exército composto por cidadãos, né? Indivíduos que têm claramente, eles vão lutar não mais pela honra do rei, mas pela defesa do seu território. Tá? Então a ideia de nação ela vem nesse sentido. Por isso que o conceito de nação é um conceito que deve ser trabalhado com bastante atenção para evitar determinados equívocos, né, na hora de identificar. Né, de identificar o que é uma nação, o que é uma comunidade, aonde surge a nação. Por exemplo, um termo bastante controverso nesse caso é quando você denomina os estados surgidos ao final da Idade Média, né, as chamadas monarquias absolutistas, como estados nacionais. Ali não existe uma nação, existe um estado unificado, tá, mas que o sentimento de pertença dos indivíduos que habitam o território administrado por esse estado se vincula tão somente ou pela religião, né, ou pelo lugar onde ele mora. Mas ele, por exemplo, ele não se identifica com os demais sujeitos que vivem sob esse mesmo estado, esse mesmo território. Ok? Aí a gente vai entrar na segunda parte, nas especificidades desse conceito de nação. Perfeito? Continuando com a discussão sobre nação, então acho bastante interessante nós trazermos à tona uma espécie de uma equação, né? Nação igual Estado igual a povo, tá? Então essa ideia de nação que vai ganhar fôlego aí no século XIX, vai movimentar até movimentos revolucionários, né? Vai inspirar processos de independência, não digo no século XIX ainda, né, mas principalmente no século XX, a ideia é exatamente essa de você estabelecer uma diferenciação. Né, o nós, eles. Isso eu já havia colocado na nossa primeira parte, mas é interessante que como é que isso é forjado dentro de uma comunidade formada por indivíduos que não se conhecem e provavelmente jamais se conhecerão, mas que quando observam, né, olham os chamados símbolos nacionais, se identificam. Né? Então, por exemplo, a bandeira brasileira tremulando em qualquer parte do mundo, qualquer brasileiro vai olhar e vai falar, olha, isso aqui representa o Brasil. Né? Ou, sei lá, Inglaterra, Rússia, África do Sul, não interessa, mas a bandeira é um símbolo.
Aí você tem outros mecanismos para reforçar essa questão. Então, por exemplo, as datas comemorativas, as datas cívicas. Então, no caso brasileiro, 7 de setembro, dia da independência do Brasil. O que isso significa, né? Essa comemoração, ela vem para lembrar todos os indivíduos que no dia 7 de setembro de 1822 o Brasil se tornou livre de Portugal, né? Se tornou uma nação soberana, independente. Então, aí você tem outras datas cívicas que são comemoradas justamente para reforçar na memória das pessoas a necessidade desse pertencimento a uma comunidade nacional. Então, quando se fala, né, desses mecanismos, o que temos em mente é sempre isso, é a perspectiva de você pensar a existência, né, dessas referências, né, a necessidade dessas referências como instrumentos que contribuem para uma rememoração coletiva, né, ou seja, implicando aí no envolvimento de todos os indivíduos que habitam aquele território, né, de que aquelas datas têm sim uma referência histórica que lembra um passado. Então isso é importante no projeto de nação. O Estado também ele vai fomentar um outro elemento que vai ser muito poderoso para isso, a unidade linguística dessa nação, né? Vocês, por exemplo, quando vocês estudam, né, gramática, língua portuguesa, vocês estão aprendendo a norma culta do idioma que é utilizada pelo Estado brasileiro. Então, por exemplo, quando você vai se dirigir a uma determinada instituição política, você não pode usar gírias nem regionalismos. Você tem que usar a língua padrão, né? E o interessante que, olha o que eu falei, vocês aprendem a norma culta. E qual é o ambiente onde essa norma culta é aprendida? Na escola. A escola é uma instituição não apenas escolar, não é apenas uma instituição educacional. Ela tem uma perspectiva política para a formação de um cidadão consciente dos seus direitos e deveres enquanto sujeito membro de uma nação, né? Tanto é que, aí vocês pegam, por exemplo, as aulas de história, o que vocês estudam? Acabamos de estudar, né, a gente estuda história do Brasil. Ou, por exemplo, um norte-americano, né, estudando a vida de George Washington, né, a Batalha de Saratoga na época da independência, ou Gettysburg na Guerra Civil Norte-Americana. Então, esses elementos servem exatamente para criar uma coesão, né, uma coesão entre todos os indivíduos, né, para que eles sejam conscientes dessa ideia de nação. E aí vem outro elemento bastante interessante em relação a isso. A fixação desses símbolos, né, como eu havia dito. Olha, hino nacional. É muito interessante. O hino, ele é um elemento, né, incentivado, difundido, né, as pessoas que se dizem parte integrante daquela comunidade nacional, elas têm, nessa perspectiva, a obrigação de conhecer o hino. Né? Por exemplo, quem vai passar por um processo de naturalização norte-americano, o indivíduo tem que fazer um curso, né? Ele tem que responder perguntas sobre a história dos Estados Unidos, tem que jurar a bandeira norte-americana, tem que prestar fidelidade à nação americana. O mesmo caso no Brasil, né? O jovem, por exemplo, quando ele ingressa na vida adulta, ou seja, aquele momento, aquele rito de passagem, principalmente os jovens do sexo masculino, quando eles vão para o exército, ou para a marinha, para a aeronáutica, ou das forças armadas, eles são imbuídos dessa perspectiva nacional. Então eles sabem, né, a necessidade de aprender esse, né? Então a história contribui nesse aspecto. Por quê? Porque as referências nacionais estão presentes nesses hinos, mas você consegue captar melhor, né, aprender melhor essas referências a partir dessas informações aprendidas nas aulas de história. Uma outra disciplina também que vai ter uma importância fundamental nesse caso, geografia. A geografia ela vai ensinar o quê? Vai ensinar os limites da minha nação com a nação vizinha, né? Então,
às vezes até adquire um caráter ufanista, né? Ah, o Brasil é o quinto maior país do mundo, com 8 milhões 500 e não tem sei quantos mil quilômetros quadrados. Né? Aí você já faz uma comparação, aqui cabe não sei quantas Europas, né? Cabem todos os países da América do Sul, então a nossa nação é uma nação muito grande. Né? Então, aí você começa a pensar a nação brasileira em comparação a outras nações a partir das características geográficas dessa nação. Então, isso vai ser fundamental. Por quê? Porque quando nós vamos operar, né, pensar lá na frente, nos processos de unificação italiana e alemã, a questão nacional vai ser, tanto é que a unificação nacional, né, desses países é uma forma de você garantir politicamente uma unidade que culturalmente, teoricamente, já existia. Né? Então, assim, os italianos, eles se identificavam com uma coisa chamada Península Itálica, embora não tivesse uma unidade política. A mesma coisa dos alemães. Né? Então existia uma referência histórica do passado. No caso dos italianos, o Império Romano, né? Embora isso fosse muito mais percebido por aqueles que tiveram algum acesso à escolarização. A mesma coisa da Alemanha, com o Império Carolíngio, né? O Sacro Império Romano Germânico, olha o termo. Então, essas referências do passado, elas são importantes, ok? E aí a gente, né, a partir desse ponto, nós entraremos no terceiro momento dessa discussão sobre nacionalismo, que é o nacionalismo na atualidade. Que é aí onde nós temos, por exemplo, resquícios de um nacionalismo que foi, digamos, responsável, né, pela eclosão da Primeira Guerra Mundial. Ok, gente? Então, já a gente opera isso. E fechando, né, aí uma pergunta bastante interessante. O nacionalismo é ruim? Não, ele não é ruim. O que é ruim é a sua versão xenófoba, né? Ou aquilo que nós chamamos de xenofobia. Xenofobia é derivada de uma palavra grega que é ódio ao estrangeiro. Né? Então essa xenofobia ela foi alimentada nos anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial, então isso fomentou um ódio mútuo entre os chamados nacionais, né, das diferentes nações, e isso foi um dos componentes, né, um dos elementos que contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. E hoje nós temos também na Europa esse discurso, né, da xenofobia, grupos de extrema direita, né, muitas vezes vinculados a um pensamento ou associados a um pensamento fascista, fazem um discurso também de ódio ao estrangeiro. Né? Então você pega, por exemplo, quando teve a crise dos refugiados, né, da guerra civil na Síria, o que alimentou em grande parte as tentativas de impedir a entrada dessas pessoas no continente europeu, em vários países da Europa, foi justamente o medo, né, um medo que já havia sido trabalhado, né, no final do século XIX, né, ganha uma proporção terrível na época da Segunda Guerra com o nazismo, que é o outro invadindo o meu país para corromper a minha cultura, a minha sociedade. Né? Então, o outro é visto como uma ameaça. Então, o pensamento, né, o discurso nacionalista xenófobo, ele é caracterizado por isso, né, por esse ódio ao estrangeiro. Então, aí você tem, no caso dos refugiados, um componente ainda mais poderoso, que é o fato deles serem seguidores de uma outra religião, no caso o islamismo. Né? E aí o que acontece? Essa extrema-direita ela vai se alimentar e alimentar esse ódio junto às populações, principalmente aquelas mais vulneráveis, ou seja, indivíduos que estão muitas vezes na base da pirâmide social nos seus respectivos países, tá? Para dizer o seguinte, olha, o estrangeiro está vindo para roubar o seu emprego. Então, eles alimentam o sentimento nacionalista para transformar o estrangeiro nessa ameaça, certo? Então, esse elemento cultural, essa coisa da contaminação, né? Então a xenofobia tem esse poder,
né, de fazer com que os indivíduos se coloquem numa posição de ameaçados e identificam essa ameaça em outros povos. Tá? Então essa é uma característica, né, presente nessa xenofobia. Outra coisa que a gente pode levantar dessa situação atual é exatamente o fato de que a xenofobia ela mexe com essa irracionalidade, o medo irracional. Um dos exemplos mais recentes, né, além da crise dos refugiados sírios, é o Brexit. Né? O Brexit ele se apoiou num discurso nacionalista muito forte entre as pessoas mais velhas na Grã-Bretanha, tá? E que, como é que se diz, que conquistou corações e mentes porque essas pessoas temiam, né, temem a presença estrangeira e têm uma posição, digamos, saudosista em relação ao passado inglês, na época que a Inglaterra era o maior império do mundo. Né? Engraçado que isso começou a se esfacelar após a Segunda Guerra Mundial, né, com as independências. Mas muita gente tem essa referência histórica. Olha a questão da história funcionando aqui. Né? Então o Brexit ele vai funcionar, vai agir como esse elemento que rememora um passado idealizado. Né? Então essa é uma coisa bastante interessante. Né? Outra coisa relacionada a esses sentimentos, né, principalmente ao próprio Brexit, e aí eu vou expandir minha perspectiva. É interessante observar, por exemplo, como a questão do nacionalismo numa região como a Catalunha, né, ou o País Basco, pegando aqui a Espanha, por exemplo. A Espanha ela tem esse problema, porque você tem a parte central, né, Madrid, Castela, né, e aí você tem Barcelona, que é na Catalunha, então a Barcelona é a capital da Catalunha, que tem um movimento separatista muito forte. Né, o governo central espanhol até dá muita autonomia política para que os catalães não se separem, até porque economicamente a Catalunha é a região mais rica da Espanha. E nós temos um outro caso também na Espanha, que é o do País Basco. Né? No caso do País Basco, a questão nacionalista também é muito forte. Né? Então esses são dois exemplos bem marcantes dessa perspectiva nacionalista. E o interessante é que antes do Brexit, né, em 2014, houve um plebiscito na Escócia para definir, né, se a Escócia permaneceria ou não na Grã-Bretanha. Tá? A Grã-Bretanha é formada pela Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Então esses 4 países. A Escócia tem um movimento nacionalista muito forte e eles fizeram um plebiscito para decidir a saída da Grã-Bretanha, se tornar um país efetivamente independente, embora a Escócia também tenha um parlamento próprio. Mas o que acontece? O argumento que foi utilizado para convencer, né, foi o David Cameron, que era o primeiro-ministro britânico à época, para convencer os escoceses a permanecer na Grã-Bretanha, foi justamente a permanência na União Europeia. Né? E aí, com a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, os escoceses estão começando a repensar a possibilidade de fazer um novo plebiscito para sair fora. Só que isso, apesar de chamar a atenção, né, dentro de alguns nacionalistas ou de alguns apoiadores, tanto dentro como fora da Europa, mas isso causa arrepios em governos europeus. Por quê? Porque se a Escócia alcança a sua autonomia reivindicando ideias nacionalistas, outras regiões que também não se identificam ou têm uma identidade nacional muito própria poderiam fazer o mesmo. Então, gente, quando a gente fala do nacionalismo, a gente está falando de uma ideologia que está presente até hoje, né? É muito forte. Tá? Então espero que vocês compreendam, depois eu vou colocar até no final, a gente coloca lá umas referências, umas indicações de leitura, mas de qualquer maneira, quando vocês fazem pesquisas na internet e colocam lá a palavra nacionalismo, muito provavelmente nós teremos muitos artigos, né, com certeza teremos muitos artigos sobre o assunto.
Ok? Então aí a gente fecha agora com o nacionalismo.